Glória a Deus, amados irmãos, que alegria poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. E eu quero apenas fazer a leitura de um único versículo para a nossa meditação nesta noite, irmãos. É o versículo de número 18, Efésios, capítulo de número 5, somente o versículo de número 18. Todos encontraram? Efésios 5, capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Glória a Deus. Tem algumas traduções, irmãos, que diz: não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E uma outra tradução diz: não vos embriaguei com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus por esta palavra. Meus amados irmãos, eu quero então iniciar esta noite trazendo para a igreja uma reflexão sobre o tema: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mas antes que nós iniciemos a interpretação deste versículo, que nós acabamos de fazer a leitura, eu quero trazer algumas considerações para a amada igreja. E muitas vezes alguém pode dizer assim: irmão Marcos, mas isso é muito básico. Mas é de suma importância que a gente possa relembrar a igreja sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aleluias. Um ser mortal, um ser pequeno, um ser limitado, falando da grandeza de um Deus tremendo. Fica até difícil às vezes, irmãos, mas Deus nos deu essa possibilidade, esse privilégio, e eu quero dividir com vocês esta palavra. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele faz parte da terceira pessoa da Santíssima Trindade, junto com o Deus Pai, Criador, o Deus Filho, Salvador, e o Deus Espírito Santo, Consolador. Aleluias. Amados irmãos, o Espírito Santo, ele não é uma força, nem uma energia, mas ele é uma pessoa divina, com vontades, emoções e poder. Aleluia. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, amados irmãos, nós já encontramos o Espírito Santo logo nos primeiros versículos da palavra de Deus. Ao abrir a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo de número 1, logo no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então nós já encontramos o Espírito de Deus, já desde o princípio, na criação de todas as coisas. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vemos a obra de regeneração do Espírito Santo. E quando nós terminamos o Apocalipse, nós encontramos no final de Apocalipse o Espírito Santo também no versículo 17 do capítulo 22, dizendo a palavra de Deus: o Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então eu posso dizer com toda certeza que o Espírito Santo é Deus.
Ele não é uma força, Ele não é uma energia. Ele está desde a criação, Ele participa da regeneração e da redenção do homem e de todas as coisas. Aleluias. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos que o Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, Ele regenera e faz nascer de novo. O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo santifica e transforma o caráter. Ele ensina e revela a verdade. Ele consola e fortalece nas lutas. Ele guia e dá direção. Concede dons espirituais à igreja e reveste de poder para testemunhar. Então, quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando de um Deus pessoal, que pensa, que sente, que fala, que ensina, aleluias, que consola e que dirige. Por isso Ele tem uma personalidade própria. A Bíblia nos mostra que Ele habita dentro do cristão, fazendo de nós o templo de Deus. Amados irmãos, de uma forma muito básica, muito simples, nós apresentamos aqui quem é o Espírito Santo. E a pergunta que nós podemos fazer também neste momento é: quando nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós recebemos o Espírito Santo, irmão Marcos? A palavra de Deus, ela nos ensina que ao crermos verdadeiramente em Jesus Cristo e na mensagem da verdade, ou seja, no Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo, aleluias. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa e Ele passa a habitar em nós. Amados irmãos, Paulo escreve isso em Efésios 1:13, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos o Espírito Santo como um selo, como uma marca, que agora nós somos propriedades exclusivas de Deus. Esse penhor é dado como uma garantia da nossa salvação até as consumações do século. Pois as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam que esse selo é uma marca de que nós agora pertencemos a Cristo. Isso é tão verdadeiro porque em Romanos 8, no versículo 9, na parte B, Paulo diz assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Olha, meus amados irmãos, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós cremos na mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação que nos foi pregada, a palavra de Deus diz que nós recebemos esse selo, nós recebemos essa marca, nós recebemos esse penhor, é uma garantia de que agora nós somos de Cristo e Ele voltará para nos buscar, aleluias. Você tem o selo do Espírito, você tem a marca do Espírito, você tem o penhor do Espírito na sua vida, amado irmão. E eu lendo as Escrituras, eu fico maravilhado, porque quando nós lemos João capítulo 3, Jesus disse isso de uma outra maneira, mas Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito, referindo-se ao novo nascimento espiritual. Jesus deixou claro que aquele que nasce do Espírito, ou seja, não foi regenerado pelo Espírito, não recebeu o Espírito Santo pela fé e pelo arrependimento, ele não pode ver, ele não pode entrar no reino de Deus. Então nós entendemos que não importa se eu tenho Bíblia, se eu frequento uma igreja, se eu canto, se eu toco louvor, se eu ensino a palavra, se eu sou batizado nas águas, se eu dou contribuição,
Isso é muito importante, meus amados irmãos. Mas se nós não recebermos o batismo no Espírito Santo, segundo as Escrituras, ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados e não saímos da morte espiritual para a vida espiritual. Por isso Jesus disse no final para Nicodemos: não fique admirado, Nicodemos, de eu ter dito: importa-vos nascer de novo. João 3:7. O Espírito Santo em nós, se a Ele não estiver em nós, nós ainda somos considerados filhos de Adão e estamos debaixo de condenação. Por isso, quando o apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas capítulo 6, versículo 4, na parte B, ele diz: o que importa é ser uma nova criação, ou seja, uma nova criatura. Receber o Espírito Santo é a primazia para que nós possamos herdar o reino de Deus, amados irmãos. Sem o batismo no Espírito Santo, e aqui eu não estou falando de dons de línguas, que é uma outra coisa que muitas doutrinas confundem. Falar em línguas é um dom dentre outros dons. Eu estou falando aqui o selo do Espírito, o batismo no Espírito. Quando eu e você cremos em Jesus, nós fomos selados, nós fomos marcados, nós recebemos esse penhor. Mas eu não vou entrar nessa questão doutrinária a respeito, aqueles que pensam assim, que a manifestação visível de línguas é o batismo no Espírito, e não é isso que as Escrituras me ensinam. Eu sou selado quando eu creio. Eu sou selado quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. E isso é verdadeiro. Isso não é somente de boca, mas de coração. Então, sem o batismo no Espírito Santo, nós não podemos ser chamados de filhos de Deus. Nós não podemos ser considerados membros da família de Deus. Sermos transformados em uma nova criatura, termos os nossos nomes escritos no livro da vida, nem sairmos do reino das trevas e ser transportado para a gloriosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que sem o batismo no Espírito, nós podemos ser moralmente boas pessoas, praticarmos obras de justiça, mas ainda assim não pertencemos a Deus como filhos por adoção. Essa é uma verdade da palavra. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 12, no 11, diz assim: que ele veio para os seus, mas os seus os desprezaram. E no 12 ele diz assim: mas todos quantos creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluias. Somente através do Espírito Santo que nos batiza, ou seja, nos une a Cristo, é que podemos ser declarados filhos de Deus e podemos chamar Deus de Abba, Pai, Paizinho. Aleluias. Oh, glória. Paulo está dizendo, meus amados irmãos, que o Espírito Santo, ele atua dentro de cada pessoa que crê, confirmando internamente que ele realmente pertence a Deus. Ou seja, não é apenas uma crença intelectual, é uma certeza espiritual, uma comunhão íntima entre o Espírito de Deus e o espírito humano. Essa convicção de que agora somos filhos de Deus, essa certeza de que temos o Espírito Santo dentro de nós, se dá quando através da fé e do arrependimento verdadeiro, nós cremos na obra expiatória de Cristo na cruz, e segundo as Escrituras nós somos regenerados, justificados e santificados pelo Espírito Santo, porque essa obra é única e exclusiva do Espírito de Deus, mediante a graça de Deus. Segundo as Escrituras, todos que creem em Jesus recebem o Espírito Santo.
Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício vicário de Cristo na cruz foi único e suficiente. Meus amados irmãos, o que nós precisamos é fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: se confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, será salvo. Eu e você precisamos confessar não só com a boca, mas cremos com o coração que Cristo foi ressuscitado por Deus e Ele é o nosso Salvador. Eu acho lindo porque Paulo diz assim em Coríntios, capítulo de número 6: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Amados irmãos, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, Deus em nós. Você já parou para pensar que você tem o Espírito Santo na sua vida, o próprio Deus habitando em você? E eu acho maravilhoso porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, embora o Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, no meio da igreja, no meio da nossa coletividade, porque aqui está a igreja reunida, o mais importante que eu tenho para dizer para a amada igreja é que todos os cristãos têm o Espírito Santo, porque Ele habita individualmente em cada um de nós, e isso nos torna a igreja invisível e universal de Jesus Cristo, porque quando Jesus volta, Ele não vai levar a igreja a reviver, Ele não vai levar a igreja batista, a placa da igreja, a denominação. Ele vai levar os santos, os salvos, aqueles que foram selados, aqueles que foram marcados, aqueles que têm o penhor, a garantia, o Espírito Santo habitando nele. Aleluias. Ele é plenamente Deus, amados irmãos. Ele é um ser pessoal com vontade, sentimentos e poder que habita em nós. E Ele quer controlar todo o nosso ser. Ele quer controlar todos os nossos pensamentos, sentimentos e vontades, porque Ele é um cumprimento da palavra de Jesus em João 14. Quando Jesus, antes de ascender aos céus, Ele disse para os seus discípulos que eles não ficassem preocupados nem entristecidos, porque Ele não os deixaria órfãos. Aleluias. Ele diz: eu preciso voltar para a glória do Pai, da onde eu vim, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar o meu Consolador, e Ele é coigual, Ele é consubstancial ao Pai, porque Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Amados irmãos, é a promessa de Cristo, de que nós não estaríamos sozinhos, porque o Espírito Santo, Ele não estaria somente conosco, mas Ele habitaria em cada um de nós. Eu me maravilho com isso, irmãos. Nós temos Deus habitando em nós. Nós temos esse Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de cada um de nós. Maravilhas. Irmãos, só que existe algo que a Bíblia nos ensina, que vai nos dar a direção agora para a mensagem: seja cheio do Espírito Santo. Embora todos os cristãos tenham o Espírito Santo, nem todos os cristãos vivem cheios do Espírito Santo. Essa é uma grande realidade. Olha só, que algo, como eu poderia dizer, triste, lamentável, porque todos os cristãos têm o Espírito Santo, mas nem todos vivem cheios do Espírito Santo. E você diz isso, irmão Marcos, com base no quê? Nas Escrituras Sagradas. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 3, Paulo começa a falar com os irmãos de Corinto, que ele não poderia falar com aqueles irmãos de forma espiritual, mas
de maneira carnal. Por quê? Porque havia contenda, havia dissensões, havia facções, havia ciúmes no meio deles. Então Paulo está dizendo: eu não posso tratar com vocês, Corinto, como cristãos espirituais, mas como cristãos carnais, porque se há contenda, divisão, se há facção no meio de vocês, eu não posso tratá-los como cristãos espirituais. Aí eu faço uma pergunta: eles eram salvos? Sim. Eles tinham o Espírito Santo? Sim. Eles creram em Jesus? Sim. Mas eles viviam de forma carnal, ou seja, a natureza humana deles estava sobressaindo ao Espírito Santo. Eles estavam perdendo a batalha que eu e você temos todos os dias entre o nosso espírito e a carne, a nossa natureza humana pecaminosa. Essa é a grande realidade. E aquele que você alimenta mais é aquele que vai mais sobressair. Por isso que Paulo fala em Gálatas 5. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É uma batalha. E Paulo diz assim: porém, olha a recomendação de Paulo: andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência, ou seja, o desejo da carne. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, amados irmãos. Mas se a nossa natureza humana está prevalecendo nos nossos pensamentos, sentimentos e vontades, estamos sendo como os cristãos de Corinto. Estamos vivendo ainda segundo a carne e não segundo o Espírito de Deus, demonstrando assim que não estamos cheios do Espírito. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Estou gritando muito? Não. Amados irmãos, é fato que nós vivemos em uma sociedade cheia de tudo, menos do que realmente interessa, menos do que realmente importa. Estamos cheios de informações, estamos cheios de redes sociais, entretenimento, ansiedades, preocupações, expectativas, mas muitas vezes vazios por dentro. Deus, porém, nesta noite nos chama a uma vida cheia do Espírito Santo. Ele deseja dirigir os nossos pensamentos, sentimentos e vontades. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 25 de Gálatas, ele diz: se andemos em Espírito, vivemos também em Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência transformadora reservada para poucos, amados irmãos, mas ela está disponível a todas as pessoas que querem andar com Jesus. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu o versículo que nós lemos: não vos embriaguei com vinho, como faz o mundo, no qual há dissolução, vida desregrada, destruição moral, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, ele fala dessa maneira porque ele conhecia o contexto cultural da época. Então ele usa uma provocação intencional e provocativa. Em outras palavras, Paulo está dizendo, parafraseando: não busquem experiências espirituais falsas e passageiras através do vinho ou dos prazeres, mas busque a verdadeira plenitude, a presença do Espírito Santo. Por que Paulo diz isso? Porque ele conhecia a cidade de Éfeso. Era uma cidade cheia de idolatria. Era uma cidade cheia de prostituição cultural, rituais pagãos com uso de vinho e êxtase. O vinho era visto como um meio de inspiração divina, o que levava muitos a associar encher-se de vinho com encher-se de espírito, mas de forma pagã. Havia um culto a um deus chamado Dionísio. Era um culto onde era regrado a vinho e prazer. As pessoas bebiam até perder o controle, acreditando que assim elas se uniam aos deuses e alcançavam êxtase espiritual. Era uma sociedade imersa em prazer, consumo
e experiência sensorial muito semelhante com o mundo atual. Então, pensando, meus amados irmãos, em quem é o Espírito Santo, como recebemos o Espírito Santo, eu quero discorrer mais 3 tópicos para que a gente possa fechar essa mensagem, mas eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que nós cremos nos dons espirituais, nós cremos nos milagres de Deus, nós cremos no poder e na ação do Espírito Santo em nós e no meio da igreja, nós cremos, porque sem o Espírito Santo aqui, não há nada nesse lugar. É a presença dele aqui, porque Paulo diz, aonde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. O Espírito de Deus está falando através da minha vida, pela misericórdia e graça de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus que habita em você, está falando na sua mente e no seu coração nesta noite. É tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas, a honra, a glória, o louvor. Então, eu quero dizer para a amada igreja que nós cremos nos dons espirituais, nós cremos nos milagres, no poder e na ação do Espírito em nós e no meio da igreja, mas infelizmente ainda alguns acreditam que ser cheios do Espírito Santo se evidencia com manifestações exteriores, como pulos, gritarias, bizarrices, muitas vezes dom de línguas, profecias, e eu creio em profecias, eu tenho o dom de línguas para a glória de Deus, mas não é isso que evidencia uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, meus amados irmãos. Nós precisamos ter muito discernimento, muito cuidado para nós não confundirmos a plenitude do Espírito com manifestações emocionais exteriores ou dons visíveis. Diante do que nós falamos até o momento, eu quero trazer para a igreja, em relação ao tema Seja Cheio do Espírito Santo, 3 tópicos, e eu quero começar agora com o primeiro tópico. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? Porque muitas vezes nós ouvimos pregadores falando, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí você começa a se cobrar, fala, meu Deus, o que eu preciso fazer para que eu seja cheio do teu Espírito? E a gente sai às vezes com uma dúvida na mente. Mas eu quero que você saia daqui hoje sem dúvida. Porque a palavra me ensina, a Bíblia me ensina, que ser cheio do Espírito Santo de Deus significa ser guiado por, ser controlado por, ser plenamente influenciado ou dominado por algo ou alguém. Neste caso, o Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer apenas ter o Espírito de Deus dentro de si, como todo crente tem, mas é sim estar sob o controle, a influência e a direção do Espírito Santo. Isso não é uma experiência emocional, irmãos, nem um êxtase espiritual, mas é um estado contínuo de submissão, obediência e comunhão com Deus. Então, eu posso dizer com toda certeza, que ser cheio do Espírito Santo é tê-lo com o controle total da minha vida e da sua vida. Não significa ter mais do Espírito, mas deixar o Espírito ter mais de nós. Olha que coisa linda. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu posso dizer que ser cheio do Espírito Santo é ter a mente guiada por Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter o coração dominado por amor. Eu posso dizer que ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de oração, de comunhão e obediência a Deus. Eu posso dizer que ser cheio do Espírito Santo é algo que não acontece uma vez, mas é uma constância de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Amados irmãos, entender quando alguém é cheio do Espírito Santo é entender que Deus habita em nós, e se Deus habita em nós,
Se Ele ama, eu também amo, porque Deus é amor. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele ama, porque Deus é amor. Ele é justo, porque Deus é justiça. Ele é bondoso, porque Deus é bom. Ele é manso e humilde de coração, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser cheio do Espírito Santo é ser a cada dia mais semelhante a Jesus, no pensar, no falar e no agir. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluias. Ele estava se referindo a alguém cheio do Espírito Santo, que ia ter essa manifestação do Espírito na sua vida. Eu posso dizer para a amada igreja que ser cheio do Espírito Santo é alguém que respeita pai e mãe. Ser cheio do Espírito Santo é ser um bom marido, uma boa esposa. Ser cheio do Espírito Santo é respeitar a todos. Ser cheio do Espírito Santo é viver em paz com todos. Ser cheio do Espírito Santo é não pagar o mal com o mal, mas com o bem. Ser cheio do Espírito Santo é amar o inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. Ser cheio do Espírito Santo é não se vingar, mas perdoar. Ser cheio do Espírito Santo é não guardar mágoa no coração. Ser cheio do Espírito Santo é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ser cheios do Espírito Santo é honrar os seus compromissos, é pagar as suas contas em dias, aleluias, é não enganar as pessoas. Ser cheio do Espírito Santo é quando as nossas palavras são sim, sim e não, não, porque Jesus disse que o que passar disso procede do maligno. Ser cheio do Espírito Santo é produzir o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, irmãos. Ser cheios do Espírito Santo é estar sob a influência, o controle e a direção do Espírito. Aleluias, de modo que os nossos pensamentos, palavras e ação reflitam o caráter e a vontade de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu não demonstro que eu sou cheio do Espírito Santo com demonstrações exteriores, porque quando Deus nos regenera, a regeneração é de dentro para fora. Primeiro Deus trata o nosso caráter. Então, se eu não tenho o fruto do Espírito, dificilmente eu irei praticar tudo isso que nós acabamos de falar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não confundir manifestações exteriores como evidências de que alguém está cheio do Espírito Santo. Infelizmente é assim que as pessoas veem hoje, né? O irmão está pulando lá, está saltitando, está fazendo barulho e bizarrices, e o irmão é cheio do Espírito. E a palavra de Deus não nos ensina isso. Tudo isso que nós acabamos de falar se encontra fundamento na palavra de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Os homens e mulheres do passado que eram cheios do Espírito Santo falavam com ousadia, amavam com sinceridade, serviam com humildade, oravam com fervor, perseveravam com alegria, viviam com santidade, eram guiados por Deus em tudo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, meu amado irmão. Eu creio, através da palavra. Aí vem a outra pergunta: como ser cheio do Espírito Santo? Nós aprendemos o que é ser cheio do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio, irmão Marcos, do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que isso não é algo automático. É resultado de uma vida espiritual de entrega e busca constante, amados irmãos. O verbo enchei-vos está no grego, óbvio, porque foi escrito na língua grega, enchei-vos, e esse verbo está no modo imperativo, e verbo no modo imperativo, ele denota uma ordem, é um mandamento, não é uma opção.
A palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos enchermos do Espírito. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Ele também indica algo constante, não um evento isolado. Ele também mostra que o Espírito Santo que faz a obra, mas nós permitimos que Ele faça a obra em nós. Ser cheio do Espírito Santo requer render-se totalmente a Deus. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Romanos 12:1, Paulo diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não enche um coração dividido. A entrega é o primeiro passo. Como nós devemos ser cheios do Espírito? Se render a Deus. Abrir mão do controle do pecado e da vontade própria. Então o primeiro passo é se entregar a Deus. Nós também precisamos, para sermos cheios do Espírito, se alimentarmos da palavra. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra e o Espírito andam juntos. A palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos guiar, porque o próprio texto bíblico diz que Ele nos guia em toda a verdade. Nós precisamos nos alimentarmos da palavra, porque alguém cheio do Espírito é alguém cheio da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse em Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio. Se nós estivermos cheios da palavra, as palavras que saírem da nossa boca serão palavras de exortação, consolação e edificação. Jamais sairá palavras das nossas bocas de maldição, mas sim de bênçãos. Porque são guiadas pelo Espírito Santo, e nós não teremos palavras torpes e vãs saindo da nossa boca. E o salmista então diz no Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, para sermos cheios do Espírito, nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos estarmos cheios da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida de constante oração, amados irmãos. Efésios 6,18 diz: orai em todo o tempo no Espírito. O Espírito Santo enche aqueles que se conectam com Ele em oração. Quanto mais você conversa com Deus, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos andar em santidade. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Pecados não confessados bloqueiam o fluir do Espírito Santo em nossa vida. A pureza já abre o espaço para o poder de Deus. Por isso que Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessam e as deixam encontrará misericórdia. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos andar em santidade diante do nosso Deus. Nós precisamos servir também com amor. Atos 13:52 diz: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito enche quem vive para abençoar os outros. Servir com amor, evangelizar, ajudar e perdoar são atitudes de quem está cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que nós nos enchemos do Espírito, se rendendo a Deus, se enchendo da palavra, servindo com amor, com oração. Não existe outro meio de nós nos enchermos do Espírito, amados irmãos. Então, para finalizarmos, eu quero trazer o último tópico, que é: quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito? Então nós aprendemos o que é ser cheio do Espírito, como ser cheio do Espírito e quais os resultados de uma vida, agora para finalizarmos, cheias do Espírito. Quando alguém é cheio do Espírito,
algo visível acontece. O caráter dele é transformado, amados irmãos. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, ele escreve: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias! Quando você tem o Espírito Santo habitando em você, quando você está cheio do Espírito Santo em você, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais. Irmãos, agora nós amamos a justiça de Deus e odiamos o pecado. Então, alguém que está cheio do Espírito, ele tem esses reflexos, essas características na sua vida. E só Jesus pode fazer isso através do poder do Espírito Santo. Alguém que está cheio do Espírito Santo, ele reflete uma vida de palavras e atitudes inspiradas. Porque o Espírito Santo de Deus lhe dá coragem, sabedoria e discernimento para falar da palavra, para pregar a palavra, para ter ousadia. Alguém que está cheio do Espírito resulta em alegria e força mesmo nas lutas. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alguém cheio do Espírito, ele tem uma alegria verdadeira, não uma felicidade passageira deste mundo, mas uma alegria que permanece mesmo em meio à dor. O Espírito Santo, amados irmãos, como eu já disse, é Deus habitando em nós. É Deus, através do seu Espírito santificado em nosso coração, nos consolando, nos ajudando, e estando conosco todos os dias até as consumações do século. Jesus disse que nós nunca estaríamos sozinhos, porque Jesus volta para a glória do Pai e se assenta à destra do Pai, mas Ele envia o Consolador para estar conosco, habitar em nós, e o Espírito Santo, ele continua a obra salvífica de Cristo, convencendo o pecador. Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo quem é o Espírito Santo, como recebemos o Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo e os resultados que isso traz na vida de alguém cheio do Espírito Santo. Irmãos, só para finalizarmos, nós encontramos homens e mulheres nas Escrituras Sagradas cheios do Espírito, que nos mostram que eles mesmo em meio às dificuldades, eles manteve pureza e fidelidade a Deus, e o Espírito Santo deu sabedoria e discernimento. Nós encontramos José, e a palavra de Deus diz em Gênesis 41:38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Quem está cheio do Espírito permanece fiel mesmo em meio à injustiça e brilha mesmo em lugares de dor. Nós poderíamos dizer aqui sobre a vida de Davi, que era um pastor adolescente, que foi ungido por Samuel. Em 1 Samuel 16:13 diz: daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele venceu batalhas não pela força do braço, mas pela presença de Deus. Nós encontramos outros homens e mulheres, mas eu não vou estender a mensagem, mas eu quero que você saia daqui entendendo que você tem um Deus poderoso, santo, fiel, justo e verdadeiro. Um Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai das luzes, príncipe da paz. O Emanuel, ele habita em nós, aleluias. Ele está dentro de você, amado irmão. E ele te ama tanto, que quando eu e você erramos, ele se entristece. Então que você saia daqui hoje entendendo que você e eu somos pessoas que fomos seladas.
Nós temos essa marca em nós, e essa marca é a marca da promessa, e ninguém pode tirar isso de nós. Porque quem nos prometeu é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Diria Ele, não faria; falaria Ele, não cumpriria. Deus prometeu que nos daria o Espírito, e Ele está aqui no nosso meio, e individualmente em cada um de nós, para a glória do Seu nome. E eu concluo dizendo que ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio para alguns, mas é um chamado para todos os filhos de Deus. Deus deseja nos encher para que o mundo veja Jesus através de nós, amados irmãos. Ele não quer apenas habitar em nós, mas Ele quer controlar cada área da nossa vida. Os nossos pensamentos, sentimentos, decisões e atitudes. O Espírito Santo hoje nos faz o mesmo convite que o apóstolo Paulo fez: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O vinho deste mundo traz confusão, mas o Espírito Santo traz vida, alegria, direção e poder. Que nós possamos ser cheios do Espírito para vencermos a nossa carne, para refletirmos Cristo no mundo, para servirmos com amor e para ser uma testemunha viva do poder de Deus. E hoje o Espírito Santo, Ele quer nos renovar, restaurar o nosso coração e nos encher novamente. Que nós possamos abrir o nosso coração e sair daqui hoje dizendo: Senhor, esvazie-me de mim mesmo e encha-me mais do Teu Espírito. Glória a Deus, amados irmãos. Que Deus seja louvado. Essa é a mensagem que Deus trouxe ao nosso coração. E eu louvo a Deus por poder estar aqui dividindo com os amados irmãos. Vamos ficar de pé para orarmos? Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, pela Tua bondade e misericórdia, Pai, a Tua palavra foi ministrada. E a Tua palavra nos diz, Pai, que a Tua palavra não volta vazia, antes faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Meu Deus, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, Pai, continue nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo, nos guiando em toda a verdade, nos enchendo, Pai, que nós possamos, Senhor, buscarmos mais esse enchimento do Teu Espírito para vivermos uma vida agradável aos Seus olhos, achando graça aos Seus olhos, Pai. Em nome de Jesus eu peço pela a Tua igreja aqui reunida, Pai, que o Senhor toque na mente e no coração de cada um dos Seus filhos que aqui estão, que eles saiam daqui, meu Deus, renovados pelo poder do Teu Espírito, e que o Senhor seja com eles todos os dias, como o Senhor nos prometeu, até as consumações do século, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos.